Bom dia, boa tarde e boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje nós vamos continuar a estudar inglês. Estudar não, porque estudar é um termo que vulgarmente chama as pessoas a tratar como irrelevâncias, como chatos, né? Então, na verdade, nós vamos trabalhar o inglês na nossa mente, no nosso currículo de processamento de dados. Só que o organismo humano, ele processa dados a partir do assumir sentidos, né? Então a gente processa os alimentos porque a gente some os elementos. A gente processa a visão porque a gente some o balançado que a visão nos dá. E aí a gente diz enxergar algo. E coincidentemente todos nós temos capacitância de digestões. Porém o treino adversativo faz com que as pessoas se diferenciem umas das outras. Tá. Isso é muito importante e é uma graça, mas a gente precisa aprender que isso é assim para respeitar uns aos outros nesses processamentos. E para isso a gente precisa de trabalhar os nossos, senão a gente nunca vai respeitar os dos outros, principalmente daqueles que nós estamos correndo atrás, né? Porque senão a gente acaba se perdendo. Bom, então hoje a gente vai instalar a necessidade do comprimento, né? Esse comprimento é um traço que faz relação desimpulsada para assumir uma encruzilhada, uma dupla adversação, né? Ou seja, uma dúvida, né? Então algo vai sempre nascer, né? E vai dentro desse nascimento, se a gente não tiver livre de suspeito para poder sentir e ir pelo sentido, a gente vai ficar reiterando um desequilíbrio de sentido para poder se perguntar a si mesmo sobre os sentidos, para ver se consegue abrir um, ter mais certeza, mais abertura de um, ou se alguém ou alguma orientação do ambiente consegue nos responder. Então vamos ver primeiro esse tema, que é o tema da aula. São questions. Questions, para nós, representa um Y. Só que esse Y, ele tem várias... ele vai ter várias dimensões, olha só. Ele é um Y que parte de um ponto. Esse ponto é o que quer caminhar. Ó, a gente tem um ponto que quer caminhar. O que é caminhar? Quer assumir movimento. Então esse ponto ele quer caminhar, quer assumir movimento. O movimento ele é orgânico, natural, né? A gente está o tempo todo movimentando. Só que quando a gente decide querer, a gente aumenta o movimento para uma direção. Então, o querer, imagine que aqui a gente tem uma balança para todos os lados que suspende o equilíbrio desse ponto. E aí esse ponto, ele tem um ritmo de equilíbrio. Ele sabe
o ritmo de equilíbrio? Porque ele treina diariamente 24 horas por dia, 7 dias por semana. Essa mensagem de equilíbrio. Ritmo de equilíbrio, mensagem. Então só ele sabe, é um cofre, é um código. Então a mensagem é um código, entende? Só que para desprocessar, para abrir esse código, né? Para a gente processar, para abrir esse código para um sentido, a gente precisa de reconhecer o melhor sentido para ele, uma vez que esse ponto é o equilíbrio, e o equilíbrio é o amor, é a importância. Por que eu estou falando assim poeticamente? Porque nós nos enganamos e às vezes a gente aceita o desequilíbrio afirmando que está equilibrado, e a gente coloca o equilíbrio para esse efeito aqui, ó, o romantismo, o amor, né? Mas na verdade não existe um equilíbrio eterno. O equilíbrio, ele sempre se acha. Então sabe quando você fala pra alguém aí, assim, e cara, você tá se achando, hein? Ué, todo mundo tá se achando, porque se achar é autoconsciência, é assumir o equilíbrio, o amor a si próprio. O amor a si próprio. Ok? Mas quando a gente não assume isso, a gente fica em dúvida. E aí é um arraso. É igual quando a gente está fazendo prova. A gente fica se auto-beliscando, se auto-iterando, porque a gente está em dúvida. E aí quando a gente tem dúvida se gosta de nós mesmos, de se achar, será que a gente deveria se achar? A gente se divide. Então olha a divisão aqui, ó, dessa unidade, desse aqui, ó, né? E aí essa divisão vai ficar reiterando, duvidando, até que escolhe uma. Só que para escolher essa, ou até mesmo essa, dentro dessa tecnologia de saber a partir do símbolo, nós florescemos símbolos, construímos símbolos, advertimos, dividimos símbolos para poder nos gerenciar, nos assumir. E aí conseguir sempre achar o caminho de casa, o caminho do equilíbrio, o caminho do amor a si mesmo. Porque não adianta, se a gente não ama nós mesmos, não há condição de amar o outro. Sempre vai ser uma inverdade. E aí nessa gerência a gente tem as palavras que perguntam, né? As palavras que focam no amor, ou que chamam pelo amor. Então, as palavras que chamam, que focam pelo amor, nesse rendimento, é o amor íntimo, né? O amor interior. Por quê? Porque você quer o sentido, o melhor sentido para escolher entre essas dúvidas, né? O amor interior. E é um arraso quando a gente tira nota ruim na escola, porque é como se a gente falasse a nós mesmos que nós não estamos fazendo nossa parte para nos amar. É claro que tem várias vírgulas em questão para cada pessoa entender. Só que esse é o caminho da realização.
o amor interior. Quando a gente vai fazer a gente tem palavras que perguntam, ó, palavras que seguram a palavra e procuram sim seguram a palavra e procuram o amor, o sentido. Sabe com quem que isso parece? Parece com o detector de metais, né? A gente tem o detector de metais. E aí quando a gente tá perguntando, a gente está segurando o detector de metais e ele está ligado e a gente está colocando ele entre as direções possíveis, né? Entre os universos possíveis, entre as memórias possíveis. Então a gente está fazendo um questionamento nos choques adrenérgicos que gravaram a nossa contração. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente grava a partir de contração, choque de contração, cheque de contração, checkmate de contração. Então, quando a gente está procurando o checkmate, a gente está procurando reimitar a contração, chequeada, né? Queimada, caminhar pelo queimado. E aí o queimado, a vergonha que a gente sente pelo o amor maior que queimou, ele é detectado por metais, porque quando queima muito ele vira metal dentro de nós, por conta dos processos imunológicos, os processos da adaptação orgânica. Metal que a gente fala é num sentido analógico, né, de analogia. E funciona muito bem porque a gente consegue detectar, a gente consegue lembrar e a gente consegue reviver a partir das contrações que a gente queimou, que a gente amou. E aí a gente tem palavras, como a gente tem detectores de metais, a gente tem essas palavras. E no inglês a gente vai instalar elas, né? No português elas já são tão naturais que a vibração delas já nos percute bem naturalmente, mas em inglês não. E a gente precisa de instalar essas palavras para saber que se trata de uma question, né? E essa question vai ser vital para que a gente consiga fazer as auto-perguntas, as auto-afirmações de amor, que a gente vai construir a partir das palavras que nós vierem a ilusão de descontrair mensagem orgânica. Então olha só, a gente está caminhando, aí quando a gente encontra um indomínio de caminhar, ele apresenta-se assim, ó. Então essas várias questões que aparecem, elas vão cessando a partir do momento que a gente vai reconhecendo e assumindo que não é essa. E aí a gente fala, não é essa, não é essa, não é essa. E aí a gente consegue continuar caminhando, ó, é essa. E aí o que a gente faz? Ó, vai para essa e volta pro contexto. Não é assim? Bom, então essa é a resposta para uma questão que a gente faz questão, né? Então são palavras que indicam a orientação de um dado y, né? Então ela vai desadmitir o y, demite o y, né? Não é assim que a gente faz
para poder para poder causar, né? A gente assume para poder sentir, né? Para a gente poder pra gente poder ter certeza, a gente precisa de assumir, né? E aí quando acontece com nós, a gente realmente precisa de assumir. Então vamos lá, ó. Vamos instalar as questions words. Questions words, elas funcionam como pronomes também. Então, questions words, elas funcionam como pronomes. Interrogativos. Então é como se a gente estivesse batendo em alguma coisa. É como se a passagem tivesse duvidosa, né? Olha só, você tem um canal que é a mensagem, e aí quando chega aqui, ó, ela meio que cria uma parede aqui, ó, assim, ó. Ela assume isso aqui, né? Uma dúvida que já tem resposta pronta, só que existe uma inadvertência de incerteza, porque assumiu essa colocação. Então olha só, colocou essa incerteza dentro do canal. O canal continua o mesmo, ó. Só que essa incerteza bifurcou a energia, a sensação. Ou seja, ela falou assim, não, isso aqui eu não vou assumir. Ela, que eu falo, é o interior da gente, a placa de processamento. E aí a energia tá vindo, e aí ela entra em um fluxo da placa de processamento. Só que quando ela detecta uma dúvida, algo que não quer assumir, que não deve de assumir, ou não sabe se assume, ela faz um Y. Tá vendo aqui, ó? E aí já existe a desypsilonação, né? Ela sabe que aqui tá mais e aqui tá menos. Só que a dúvida manda ela concentrar a placa, a energia, para outro meio, para ver se ela consegue subir esse mais futuro do que esse. Então, geralmente a resposta mora no futuro. Só que o que acontece? A gente meio que para o tempo, ou a gente, nesse momento que surge a dúvida, a gente aumenta o tempo, a gente não pausa. Geralmente o tempo continua passando, só que a gente dedica mais tempo aqui, porque aqui essa dedicação pode mudar o futuro. Essa resposta pode mudar o futuro. Entendeu? Então vale a pena a gente fingir que está com dúvida, criar uma certa, eu não sei se eu vou casar, não sei, eu não sei. Por quê? Porque pode mudar o futuro. Então, para responder, a gente sempre quer o maior amor possível. Só que o maior amor possível do agora não é o do futuro, e nós sabemos disso por descendência, por uniformidade de crédito dedicado. Então, quanto a gente mais dedica, mais a gente aprende a responder e a ficar aberto, a não duvidar das coisas, né? Então isso aqui é muito legal, é um choque de interrogação, de questão, mas que a gente sente e admite porque vale a pena, porque o nosso futuro também está em jogo dentro dessa análise.
E aí funcionam como pronomes interrogativos. Elas são empregadas antes dos verbos auxiliares modais. Então, antes de um verbo auxiliar modais, elas são empregadas. Verbos indicam a ação. Antes de verbos, elas são empregadas. Que verbos? Verbos auxiliares modais. Então, esse verbo aqui, ele vai indicar que é como se a gente estivesse caminhando com a energia, né? Tic, 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 tic. E aí o verbo, ele vai acelerar a energia para o verbo. Então, às vezes a aceleração ela pode ser positiva ou negativa. Ou seja, vai mudar o fluxo do equilíbrio do diálogo, da mensagem. E aí, se vai mudar o fluxo do equilíbrio, a gente tem uma contração, uma operação de contração. E essa contração ela pode ser positiva ou pode ser negativa. Essa contração ela vai acelerar em um sentido, o sentido do verbo. Então, o verbo ele é quem indica o foco. Então, o foco no verbo faz a gente se teletransportar, ou a gente teletransporta o sentido da nossa contração, da nossa energia, para desempregar-se em função desse verbo. Só que se antes do verbo vem uma pausa, como a gente estava dizendo, uma dedicação, a gente tem uma question word, uma palavra de pausa para criar mais tempo para vencer, né? ou para criar um momento de resposta. Com exceção do how, todas as palavras começam com we. E por isso são chamadas de we words. Então a gente tem todas as palavras assim, ó. Words. Com exceção do how. Exceção do how. How de entrada, né? We. Se vocês fizerem um feedback aqui com o W, né? Vocês vão ver aqui, ó, que o W ele desaponta. Tá vendo a ponta, pessoal? Aqui, ó, a ponta era essa pro verbo. Ele desaponta o verbo ao verbo aqui. O feixe para uma dupla sensação, uma de mais ou uma de menos, porque você vai regular o mais e o menos para poder fazer a resposta que vai fechar ou abrir essa extensão. Então aqui, ó, é a escala, né? É a escala. Então, quantos que você vai catar nessa terra? Qual vetor? Qual peso? Então, mais ou menos. E aqui, tá vendo? Porque o W, né? Olha que legal. Que sustentabilidade e elegância é nessa placa de contenção de organização. W. Confira abaixo uma tabela com cada uma das questions words, a tradução de algumas e exemplos. Então vamos lá, vamos paquerar algumas question words, até porque elas nos ajudam a colher um futuro
mais correspondido ao nosso trabalho de consensação. Conster sensações. Então vamos lá. Who, função de sujeito. Sujeito. Sujeito não é a pessoa de uma oração. Sujeito. Sujeito é aquele que está pintado, né? É aquele que está predisposto. Coisa ou animal que pratica ou sofre ação verbal. Então, olha só. Essa é a proposta. Esse sujeito ele está fazendo uma ação, está sofrendo uma ação verbal. Se a gente pegasse uma analogia de escala, né? No sentido da escala mesmo, né? Colocasse a pessoa para escalar uma montanha, né? Aqui a gente tem o verbo aqui, ó, preso. A corda presa aqui, ó. Então o sujeito vai ser quem segura nessa corda para escalar, né? Então esse é o sujeito. Ele está sujeitando-se. Então who ela tem função de sujeito. E quando a gente usa who é para saber quem é esse sujeito. Who are you? Who are you? Who are you? Quem é você? Who are you? Who are you? Quem é você? Agora, home, com M no final, vai ter uma função de objeto. Objeto é quem é aquilo que o sujeito reage, né? Vamos lá, objeto. 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 Coisa material. Objeto. Síntese. Objeto. São complementos verbais que completam o sentido dos verbos transmitivos, né? Vamos ver aqui se a gente acha uma outra delegada mais contente. Objeto de uma objeto de uma oração. Objeto direto é o termo integrante em uma oração, pode ser um substantivo ou um pronome. Ele exerce a função de complemento verbal. É unido ao verbo sem uso de preposição. O objeto direto atua como complemento das ações verbais. Então, o objeto ele vai... não. Nesse sentido aqui do inglês, é na pergunta mesmo. É a função do objeto. Qual? Quem? Quem é objeto? Né? Quem te ligou? Foi quem? Esse te refere ao sujeito, né? Sujeito indeterminado. Sujeito oculto, né? Quem te ligou? E aí o quem? Whom did you call? Whom did you call? Quem te ligou? Né? Função de
objeto. Nesse sentido aqui, esse é o sujeito, o objeto é a corda, né? Ou é a montanha? Essa eu fiquei com dúvida. Whose. De quem? Então, quando a gente vai perguntar de quem, né? De quem, a gente usa o whose. Whose pens and books are these? De quem são essas canetas e esses livros? Whose pens and books are these? Whose? Why? Por quê? Por quê? Why? Why do you say that? Why do you say that? Por que você diz isso? Which? Qual e quais? Qual para escolher ou quais? E vamos escolher. Então, tem sentido tanto no singular quanto no plural, né? Qual ou quais? Which do you want? Which do you want? Which do you want? Qual você quer? Which do you want? Which do you want? Which do you want? What? O que? Que e qual? Que? What? Qual? What? E o que? What? Tá vendo que existe uma evaporação diferencial? O que é? Então é como se a gente enchesse um balão com gás, ó. E aí na hora de esvaziar, o que é o what? A gente tem o what aqui, ó. A forma como que a gente esvazia, abre isso aqui, ó, indica não só a forma como a gente esvazia, o verbo, né, a ação, mas o contexto, a ação vai indicar qual é o sentido empregado pelo what. What do you do? O que você faz, ó. What poderia ser que você faz. What you do? Se eu tirasse o do e colocasse assim, aparecia que? What you do? Que você faz? Só que como a gente tem o do, né? O do aqui e o do aqui, ó. A gente tem what do you do? O que você faz, né? Where. Não, where. Onde, né? Aonde? Para onde? Para onde que a gente? Para onde eu devo ir? Onde nós vamos? Para onde, né? Onde? Where. Where is Jonas? Onde está Jonas? Where is Jonas? Onde is? Nesse sentido está, né? Where is Jonas? Where is Jonas? Where is Jonas? Jonas. When? Quando? When? Quando? When do you arrive? Quando você chega? Arrive. When do you arrive? When do you arrive?
When do you arrive? When do you arrive? When do you arrive? A gente tem, quando a pessoa fala fluentemente, a gente tem esse espaço tão íntimo, tão disposto, propenso a escutar e sentir e saber, que esse espaço diminui e aí fica parecendo que a pessoa está falando do you arrive, do you arrive. Uma palavra só. When do you arrive? Quando você chega? Quando você chega? When do you? How? Agora esse aqui é o diferente, né? Essa é a única que começa com H. How? Como? How are you? Como vai você? Como você está? How are you? Como você está? How are you? Aqui já está falando assim, ó, pay attention, atenção. Importante destacar que o how pode vir acompanhado de algumas palavras. Por exemplo, então existem algumas palavras que naturalmente, dialeticamente, já acompanham essas palavras, as questions words. Principalmente o how. Ou o how só. Não, é só o how. O how. Então, nosso colega o how, ele pode vir a palavra. Naturalmente, quando a gente vai perguntar a idade, quando a gente vai fazer uma flexão, né? Quando a gente quer saber o preço, quando a gente quer saber o tempo, quando a gente quer saber a distância. Então, tá vendo, ó, distância. Então a gente tem as medidas de distância, tempo, valor, quantidade, objetos e idade, né? Então o how, para ficar bem tranquilo, nós vamos usar o how, a gente vai identificar o how, a gente vai processar o how, nosso colega how está processado. Quando a gente estiver falando de medidas, né? Coisas a serem medidas. How old is he? Que idade ele tem? How old is he? He. How old is he? How old is he? Pergunta. How old is he? Pergunta. How many cats do you have? Então, o tom, a expressão aérea muda, ó. How many cats do you have? Então, do you, e aqui a gente já tem, ó, do you, e aqui a gente já vai diminuindo. Have, assim, ó, a gente meio que faz assim, have, diminui, faz um morrinho. How much money do you need? Do you need? Quanto dinheiro você precisa? How long will it take? Will it take? Quanto tempo isso vai durar? Will it take? Will it take? It take. It take. Will it take? How far? How far? Né? Quão longe? How far? How far is the hotel from hospital? From hospital. Quão longe está o hotel do hospital? How far is the hotel from hospital? How far is the hotel from hospital? Legal, né?
How many é utilizado para substantivos contáveis, countably. Já how much para substantivos incontáveis, uncountably. Uncountably. Quanto de dinheiro você tem, né? Não dá pra fazer isso. Então vamos pegar e vamos absorver essa boa aqui, ó, essa dica. Dica é boa, né? A gente tem que absorver as dicas. Virar um pano para as dicas, né não? Limpar a mesa com as dicas. Então presta atenção. How many é utilizado para substantivos contáveis. A gente já viu, né? Substantivos aqui. Countably, countably. How much, né? Para os substantivos incontáveis. Então, você não tem 2 dinheiros, né? Você tem 2 dinheiros? Não tem. Então, utiliza-se how much, quanto money. How much money, quanto de dinheiro você tem, né? Quanto de dinheiro. Legal. 2 dinheiros? Não. How many? Many? Não. Much. Incontável. Bom, é isso, né? Então a gente precisa entender e descontextualizar, porque palavras são controladoras de impulso. Né? Às vezes a gente sai do ensino médio e a gente não atende isso muito bem. Ó. Controladoras de impulsos. Impulsos substanciais. Então a gente nos tempera com palavras, a gente fala com nós mesmos, a gente pergunta a nós mesmos, a gente dá um tempinho a nós mesmos, ó, a gente questiona. Então o próprio organismo, ó, ele coloca a roda para escorar, para parar a bicicleta. Quem viu isso aqui? Se a gente tivesse uma bicicleta, né? A roda aqui, ó, o que seria a roda escorada. Dá um tempo para escolher, né? Quer o se ti se você e onde, né? Por onde e onde, por onde ir, né? Então você para e aí você decide por onde ir. Para cá ou para cá? Para cá ou para cá? Ou até mesmo voltar. Ou até mesmo ficar parado. Porque ficar parado depois de um tempo, esses negócios aqui podem sumir ou podem... um pode parecer maior. Quando você chega, isso tudo parece do mesmo tamanho. Mas se você esperar um tempo... alguma coisa se sobressai às demais. E aí você fala, não, eu tenho que ir por aqui. E aí, aquilo te chama atenção, te liga. Legal, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo falando sobre perguntas, né? E é isso, né? As palavras que são terminais que descrevem ou desenvolvem perguntas na língua inglesa. A gente se vê no próximo vídeo, então, instalando mais alguma
coordenado ou até se exercitando nessa operação de processamentos dos investimentos de assumir o inglês nas nossas vidas, né? De expulsar o inglês no nosso interior convencidamente, asseguradamente, né? Vou ficando por aqui, um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Fui!